Bem-vindo ao nosso tour de início de outono pelo Jardim de Mercado Homeacres sem escavação, e a última vez que estivemos por aqui foi em julho. Muita coisa aconteceu desde então, a maioria boa, mas nem tudo na verdade. E estou compartilhando tudo isso com você, e alguns dos problemas e o que fazer sobre eles se acontecerem com você. Às vezes você não pode mudar muita coisa, como tivemos uma leve geada e esse é o efeito nas folhas de abobrinha, ficando marrons, mas não foi o suficiente para matar a planta. E, na verdade, estávamos colhendo algumas esta manhã muito pequenas, com flores que estou vendendo, então estamos sobrevivendo, mas é a época do ano que é uma geada muito precoce para o nosso clima. Normalmente é de meados a fim de outubro a primeira geada, e o clima tem sido tão cheio de surpresas este ano que estamos nos adaptando conforme avançamos, e vou mostrar alguns dos outros efeitos disso. Como aqui temos lindas abóboras de inverno que ainda não estão maduras. Pode-se saber se estão maduras pelo talo. Eu a colhi cedo demais, pois o talo ainda estava um pouco verde. Isso significa que poderia ter absorvido mais sabor e doçura da planta se eu tivesse esperado mais. O que eu faço nesse ponto, porém, se eu tiver que colhê-los cedo, é colocá-los em algum lugar realmente quente, e isso os cura, e eles ficam mais doces, e eu não comeria isso imediatamente. Esta é Marina de Chioggia, e você pode ver que bela fruta é essa, mas o que fizemos aqui foi colocar um forro por cima, e isso nos salvou. Tivemos 2 noites na semana passada, quando estava a meio grau Celsius, 33 Fahrenheit, e a outra coisa que tem acontecido este ano é lesmas. Muitos de vocês se identificarão com isso, e aqui eu os tenho, porque esta é a borda da cabine residencial e clássico de prancha. Você sabe que isso é dano de lesma se você ver isso. E essa planta não fará nada, eu acho. E você pode ver bastante dano de lesma em muitas dessas folhas externas mais antigas, mas você sabe que ainda há uma bela planta ali. E às vezes eu tiro essas folhas porque isso apenas reduz o interesse das lesmas. Às vezes essas folhas velhas as atraem. E dessa forma, esperamos que você possa manter as plantas por mais tempo. E essas são um pouco de capina. Estou sempre capinando, se vejo pequenas ervas daninhas como essa, e essas são Chicoria tartar, tipo Treviso, em novembro, dezembro até. Então, muitos plantios que você verá nesses vídeos são para colheita tardia. Todos os canteiros estão cheios, mesmo que seja início do outono, sabe? Ainda há muita colheita. E, por exemplo, aqui temos cerefólio. E o cerefólio é uma erva fantástica para cultivar no outono, sabe? Quando você não pode mais cultivar manjericão, por exemplo. Tem um sabor de anis maravilhoso, e estou mantendo uma cobertura sobre isso este ano. Não estamos recebendo tanta luz forte como de costume, então a cobertura está apenas ajudando a aumentar um pouco o calor, e também protege contra coelhos. Há alguns coelhos aqui. E outro problema climático tem sido a umidade recentemente, é o míldio tardio nos tomates. E não é um grande prazer para mim estar aqui, mas acho que será interessante para você ver isso, porque eu não tenho muito míldio aqui, mas isso realmente me surpreendeu, isso realmente está acontecendo nos últimos 10 dias. Mesmo que as folhas eu tenha mantido elas secas, e você pode ver como fica se está realmente ruim, e você tem caule preto bem aqui, por exemplo, isso é um sinal de que está infectando toda a seiva da planta, e mesmo que alguns dos frutos ainda pareçam bons, como aqui em cima, por exemplo, estes são Sun Gold, e eles parecem bem, mas eu não acredito que talvez eles consigam antes de serem infectados com o míldio, e você pode ver o míldio nos frutos. Aqui, por exemplo, quero dizer, olhe para estes agora que você sabe. É simplesmente revoltante, isso é míldio. Só para você saber, muito disso é sobre reconhecê-lo. E muitas vezes me perguntam, sabe, eu vi uma foto, isso é míldio e é apenas mancha foliar ou o que quer que seja, mas é esse escurecimento dramático. E nas folhas é isso, elas ficam um pouco murchas, e você pode ver se essas manchas cinza-marrom, se você vê assim, mesmo que agora o ar esteja seco, temos um pouco de tempo seco em comum.
Vamos retirar algumas dessas plantas hoje, na verdade, depois de escolher as boas, e então vou ficar de olho nas boas também, porque elas podem ter infecção nelas e então começam a apodrecer mesmo depois de alguns dias em uma caixa, por exemplo. E, na verdade, há outro sinal de míldio precoce em uma fruta, sabe? Então, parece tudo bem desse lado. Mas você olha ali e pode ver essas pequenas manchas amarelas e começa a sentir um pouco, às vezes, duro, na verdade. Então, isso é um pouco sobre identificar o míldio e as condições climáticas, mas aqui temos alguns pepinos saudáveis, então eles não se importam com a umidade. E sabe, eu basicamente não consigo mudar a umidade aqui dentro. Então é um pouco de um risco para mim. O que esse túnel de polietileno tem é um pouco longo demais para as portas que eu tenho. Eu tenho esses 42 pés. Estou completamente feliz com isso, pois significa que podemos cultivar saladas de inverno fantásticas aqui. Não quero um grande rascunho soprando o tempo todo, apenas alguma ventilação. As saladas de inverno que vamos plantar daqui a pouco, e mostrarei a propagação que estou fazendo para isso, na verdade, dão um retorno melhor do que as culturas de verão, acredite ou não. Se você analisar economicamente, o tempo dedicado aos tomates, infelizmente, não faz muito sentido. Os pepinos continuam produzindo bem, mas a qualidade não é mais a mesma. Eles estão menores e um pouco pontudos na ponta, ainda assim são bons pepinos. Estamos próximos ao equinócio, então os níveis de luz são semelhantes aos do final de março. Você sabe, isso é algo bom para se lembrar nesta época do ano, mesmo que você possa ter dias quentes como hoje. As plantas não estão tão fortes e saudáveis como estavam 1 ou 2 meses atrás. Mas ainda estamos fazendo um pouco de propagação e não só isso, mas na verdade dos tomates, posso apenas mostrar a diferença nos tomates aqui. Estufa, observe que não há ferrugem alguma. Assim, poderemos continuar a colheita aqui por cerca de mais 3 semanas antes de retirá-los. Observe essa planta específica aqui. Tem sido incrível. É um tipo de óxido, não tenho certeza de qual. Era uma semente segura em casa. Acho que pode até ter sido polinizada cruzada da semente segura em casa no ano passado, mas o que é notável nela é: olhe isso, este é o caule dela e veja o quão longe ele vai. Ainda está indo. Foi lá que eu a plantei em maio, estão as raízes no chão. Então, há bons 2 metros, 6 pés de caule vazio ao redor. Retire as folhas e os cachos velhos. Porque em qualquer planta que você tem, essas plantas altas, a ponta de crescimento ou 2 metros, aproximadamente 6 pés, é tudo que você precisa. Você sabe, é onde a ação está, e olhe para esta planta também, ela está fazendo muito, apenas seguindo tranquilamente a vida. No canto aqui, isso é uma bucha vegetal, então o que eu preciso delas é maturidade. E é aqui que nossa falta de calor neste verão. Tivemos muito poucos dias acima de 24 graus Celsius, digamos 75 graus Fahrenheit, quase sempre estava abaixo disso, e simplesmente não é calor suficiente, mesmo aqui, para amadurecer as buchas. Elas precisam ficar amarelas e marrons para descascar a pele e tirar a bucha. Cruze os dedos, sim, manjericão. Olhe essa incrível diferença aqui nos tipos de manjericão. Então, nós temos manjericão sagrado e temos manjericão vermelho muito menor. E o manjericão sagrado tem sido incrível porque tem sido tão vigoroso e o sabor nós continuamos colhendo brotos assim. É lindamente aromático e frutado. Eu acho muito mais comestível. Manjericão genovês assim não é nada tão prolífico, ainda é bom. Sabe, não estou dizendo que de repente deixei de gostar de manjericão genovês, esses belos brotos também. Mas eu sinto que você não precisa de tanto e não comeria tanto assim pela boca ou pelo manjericão sagrado. Eu realmente posso mastigar bastante. E então a propagação isso é para o inverno. Então isso é cultivar plantas, não todas estas, mas as recentemente semeadas. Então naquela ponta da bancada eu semeei todas aquelas ontem. Porque isso foi 2 dias antes da lua cheia. Acredito que isso realmente faz diferença. Por isso insisti tanto em plantá-las. Também é a época perfeita do ano, a terceira semana de setembro, para semear plantas como rúcula e mostardas. Você ainda pode semeá-las agora. E alface endívia, cleitônia, cerefólio, rúcula para salada e assim por diante. Na verdade, eu semeei mais algumas sementes ontem.
Então você tem alface e então você vê que eu não cobri a alface. Vou mantê-lo em cima por serem sementes tão pequenas. Eu só preciso que você faça isso. Você precisa apenas garantir que está úmido. Foi por isso que coloquei embaixo do banco, longe da luz solar. Há sementes de espinafre nas extremidades que foram cobertas. Por isso você mal consegue vê-las. Mas geralmente ao semear não cubra demais. E ali também tem rúcula selvagem, que possui sementes minúsculas e é muito diferente da rúcula de salada. Cresce muito mais devagar. Não vamos colhê-lo até março ou abril do próximo ano ao ar livre. Enquanto a rúcula de salada, que eu semeei ontem, deve ser colhida de novembro até abril, porque floresce muito antes da rúcula selvagem, então a germinação também está faltando. Eu menciono rapidamente o desbaste também, porque algumas sementes é bom semear em uma bandeja e, como já retirei desta bandeja 500 mudas de alface e endívia, é uma maneira de concentrar realmente muita fase de germinação em um pequeno espaço. É muito eficiente em termos de, economiza uma semana inteira esperando muitas bandejas germinarem. Também significa que você pode encher suas bandejas de forma maravilhosa. Alface, é por isso que eu faço isso parcialmente, a germinação nem sempre é 100 e é um pouco irregular, mas vai ser um bom resultado ali. Eles foram desbastados há 2 dias, um desbaste pequeno. Não espere por uma folha de árvore, é muito mais rápido. E então olhe para isso, essa é a coisa sobre costura. E se você tiver o azar de ter algumas sementes duvidosas, você obtém essa comparação. Esta bandeja foi semeada antes da outra. Então 29 de agosto e 31 de agosto, na verdade apenas 2 dias, mas essa é a semente duvidosa. Quero dizer, não duvidosa, é uma semente velha, eu diria, mas saiu de um pacote que comprei este ano. Então comprei a semente este ano e esta comprei a semente no ano passado. Tenho guardado a moto por 1 ano em um quarto extra da casa, sem um espaço de armazenamento sofisticado. E diferentes fornecedores de sementes. Essa é da Moles e essa é normalmente da Tamar, que geralmente é boa, então estou desapontado. Vou conversar com eles sobre isso e eles também vão querer resolver. Então peço desculpas por mencioná-los no vídeo, mas é como você sabe, muitas coisas deles são boas. Você não sabe e é aquela coisa de não saber. E eu acho que os testes de germinação que eles fazem não permitem, eles são um pouco generosos demais. Enquanto isso é semente de acelga, de 2 anos. Eu sei que tem 2 anos, porque aguardei em 2022. Então isso é semente de chard de Homestead, plantada há 2 verões. O crescimento é forte e vigoroso, com germinação uniforme. É multissemeado 2 ou 3 por monte. Vamos colocar esses sob cobertura, pois assim teremos a selga de salada durante o inverno, enquanto todas as cebolinhas vão para o lado de fora. Continuo fazendo semeaduras para o exterior. A menos que você esteja em um clima mais quente, está atrasado para isso agora. Anote para o próximo ano ou compre meu calendário. Esse calendário de 2025 acabou de ser lançado. Mas de uma forma ou de outra, nesta época do ano é crucial ficar atento às datas de semeadura, pois o tempo está se esgotando. E portanto você não pode compensar isso. Na primavera você pode semear, mas não muito cedo. E como a semeadura de verão também. Por exemplo, esses repolhos, 23 de junho. Isso ocorre próximo ao solstício, um bom período para plantar brassicas para a colheita no outono. Eles têm todo o verão pela frente. Eles foram plantados no chão no dia 22 de julho com uma rede por cima até 31 de agosto. E eu tirei a rede, mas eles estavam explodindo para fora dela. E isso é repolho Savoy para o inverno. E você pode ver mais detalhes do repolho. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre repolho em junho, início de julho. Uma variação maravilhosa de possíveis repolhos. Você notará vários desses durante nosso passeio, como estes no final. Essa é uma variedade chamada Balkan. Gostaria de lhe mostrar a abundância geral, especialmente nas camas sem escavação. Temos 2 camas lado a lado, uma com escavação e outra sem. Ambas as camas têm a mesma quantidade de composto. Até agora, neste ano, já colhemos cerca de 57 quilos dessa cama. Isso é tudo segundo a plantação agora. Desta cama, colhemos mais de 70 quilos. O método sem escavação, como ocorre anualmente, está produzindo cerca de 12% mais alimentos com a mesma quantidade de composto. Sem escavação, sem complicações. E também, olha a bela proximidade do plantio aqui. Você realmente pode compactá-lo?
Eu nem estou fazendo rotação, não estou deliberadamente não fazendo rotação. Mas, por exemplo, essas beterrabas estão no mesmo lugar de uma colheita de beterraba que já fiz em junho. Então eu plantei beterraba lá em março, colhi em junho, plantei novamente em junho, e essas são para colher como em novembro, nem mesmo pude armazenar para o inverno. E eles são semeados em múltiplos, assim como os alhos poró. E essa é uma maneira de, você sabe, você poderia fazer solteiros que eles seriam muito maiores. Eu acho que com a semeadura múltipla, você obtém um bom aglomerado de colheita de tamanho médio. Esta é uma variedade de alho poró para colheita precoce. Então, começaremos a colher esses em breve. Isso é chamado de Jolant e é colhido no outono. E pode não ser uma boa ideia deixá-lo no inverno. É um caule longo se o frio for intenso. E novamente, isso mostra a geada que tivemos. Então é onde queimou as folhas dos feijões anões. E eles ainda estão produzindo um pouco. Vou dar uma olhada após o fim de semana e ver o que tem lá. Adão colheu os bem apertados, pois víamos a geada se aproximando. Vamos colher tudo o que está lá. Acho que eles poderiam fazer uma segunda floração agora que esquentou um pouco. E, felizmente, a geada não afetou essas plantas aqui. Estes são feijões altos, pois a altura os leva acima da camada de congelamento que estaria próxima ao solo, onde o ar frio se acumula. E estes estavam logo acima dela. E eles são para feijões secos. Esses são feijões de vara, como são chamados na Inglaterra. Geralmente são colhidos pelas vagens verdes, mas se fizer isso, pegue-os antes que inchem, senão a vagem verde fica dura. É isso que eu quero, o feijão por dentro. Então, quando você começa a ver as vagens ficando bem amarelas assim, é um sinal para colhê-las. Na verdade, o que eu normalmente faria, isso não está totalmente seco. Eu colocaria esses na casa para terminar de secar. E então esses belos feijões brancos secam e endurecem. E você pode realmente colocar as vagens em uma folha, em um pedaço de concreto do lado de fora e pisar neles. E isso ajuda a descascá-los. E então os feijões secos, verifique se estão totalmente secos. Coloque-os em um pote, você tem comida para o inverno. Cultive as plantas de feijão como faria no verão, mas colha-as de forma diferente para ter uma safra em outra estação. E então por aqui eu posso te mostrar uma das partes-chave do trabalho do jardim é fazer compostagem. Estamos fazendo isso de várias formas. Esta é apenas uma das minhas maiores áreas, as maiores baías. Essas baías são um pouco grandes, elas ficam um pouco anaeróbicas no meio. Às vezes o composto tem 1,8 metros quadrados. E viramos cada pilha apenas uma vez. Confira meus vídeos de como fazer compostagem. Existem muitos detalhes sobre isso, inclusive em meu livro recém-lançado chamado Composto. Essa é a única palavra no título. Isso foi lançado há apenas 2 semanas. Então este é o monte atual. No livro falo bastante sobre equilibrar o verde e o marrom. Então você tem o marrom e vamos mostrar isso bem no final deste vídeo, como eu consigo isso. Cavaco de madeira de 1 ano, peneirado em malha de 12 milímetros. O marrom mantém a estabilidade e o calor retém um pouco de ar. E impede todas essas camadas de verde. Estas são endívias. Estávamos colhendo plantas esta manhã para a colheita de verão. Muitas folhas verdes, como folhas de repolho velhas e flores mortas, estão entrando como detritos do jardim. Alguém poderia perguntar por que não comê-las, e você provavelmente poderia, mas temos muitas novas. É uma questão do que você tem, mantendo o composto nivelado ao empurrá-lo para o lado. E nós temos este cano aqui no momento apenas para manter um pouco de ar lá dentro, porque eu posso mexer assim e então, se eu tirá-lo, você provavelmente verá o vapor saindo. Isso porque está muito quente lá dentro. O termômetro indica que estamos perto dos 70 graus, que é praticamente a temperatura ideal para mim. E então esse calor vai se dissipar. O calor vem se você apenas adicionar muito, basicamente é uma quantidade, nós somos. Esse calor começou de fato em 15 de agosto. Então são 4 semanas, quase 5 semanas que fizemos isso. E isso é um bom equipamento. Não tenho interesse comercial. É apenas um triturador que pode processar hastes lenhosas de até 45 milímetros, quase 2 polegadas. É um Bosch AX20 e 5TC. E então, Deus, tem tanta coisa para te mostrar aqui. Na verdade, vamos dividir este vídeo em 2 partes. O jardim ficou grande nesta época do ano.
Muitas coisas interessantes estão acontecendo. Incluí-las todas em um único vídeo o tornaria longo demais, então haverá uma segunda parte que publicarei em cerca de 3 dias. Queria te mostrar isso porque falamos bastante sobre cavaco de madeira. Este é um que Adam fez para o sarcófago vermelho. Eu continuo dizendo isso. Estrofaria vermelha, cogumelos estrofaria vermelhos. Você pode ver o micélio ali. Na verdade, você também pode ver o solo abaixo. Mas há lascas de madeira ali em profundidade suficiente, que eu acho é demais para as framboesas. E essas framboesas, no ano passado, nesta época, eram tão altas quanto eu. Agora elas estão apenas lutando. Temos conseguido algumas framboesas delas, mas não tem sido um grande sucesso para as plantas existentes. Por isso, tenha cuidado ao colocar muita lasca de madeira em camas. Eu recomendo apenas um pouco em caminhos. Cerca de 2 ou 3 centímetros, não estou colocando muito na verdade. Fazemos isso no fim do outono. Se você plantar um canteiro de framboesas, isso ajuda. É uma barra de metal de 15 centímetros enterrada no chão, porque as framboesas têm raízes superficiais que brotam com novas plantas e logo seu jardim fica cheio delas. Então vale a pena contê-las de algum modo. Mas você pode ver a diferença nos alhos porros lá em cima, onde eles são muito menores e foram semeados, na verdade foram semeados um mês depois, mas apenas de abril a maio de diferença. E é uma variedade chamada Bundy. Por isso é bom limpar o que você semeou, uma variedade, pois na primavera seguinte, principalmente em abril, eles vão produzir e ficarão bem grandes, quando seremos muito gratos por eles. No final de abril também colheremos aspargos. É assim que eles se parecem nesta época. Se você nunca cultivou aspargos, você pode pensar, bem, o que é isso? Sabe, é uma linda planta de samambaia. As pessoas a usam para arranjos florais nesta época do ano. E no final de outubro, essas partes superiores começam a ficar amarelas e então nós as cortamos e você pode compostá-las. Mas no momento eles são folhas crescendo para alimentar as raízes e nos dando potencialmente mais aspargos na próxima primavera. Você apenas colhe de final de abril até final de junho e então você para de colher e isso acontece. Algumas plantas enormes aqui para vegetais de raiz para o inverno. Isso, acredite ou não, são apenas 4 plantas de girassol batateiro, literalmente 4 tubérculos, que eu coloquei em abril deste ano da colheita do ano passado. E pode haver até 6 quilos, até 15 libras de colheita sobre cada uma delas. Eles são família do girassol. Não acho que eles estejam florescendo ainda, mas você verá que há botões lá em cima e você vê essas pequenas flores amarelas lá em cima. E então o girassol segue o sol e é daí que vem o nome Jerusalém, porque aparentemente é uma corrupção do italiano girassol, que significa seguir o sol. Fato curioso. Eu acho que podemos nos livrar deles em termos de não deixá-los crescer lá no próximo ano. Sem cavar, as raízes não adentram tanto no solo. Enquanto aqui, beterraba, elas estão acima do solo e estas ficaram muito grandes, como você pode ver. E isso tudo é bom para comer. Não se preocupe se alguns dos seus legumes de raiz cresceram muito. Eles não são lenhosos. Sabe, os legumes de raiz só ficam lenhosos se vão florescer e as beterrabas não florescem até o próximo ano. Elas são bienais. Então, beterrabas grandes, valorize-as, pois significam mais comida. E elas também serão bem armazenadas. Algumas delas poderíamos armazenar e comer até março ou abril. E da mesma forma, as abóboras que estão aqui, e novamente cobrimos estas com lã por 2 noites na semana passada, apenas no caso de geada, porque ainda há algumas folhas verdes, e isso está ajudando as abóboras existentes a amadurecer. São principalmente impressões de coroa, com alguns doces de inverno, uma mistura. E contanto que eu consiga trazer esses para casa até o início de outubro, estou feliz que eles terminarão de secar lá e ficarão mais doces. Não se preocupe se as folhas da sua abóbora estiverem assim. Então, sabe, isso é normal na velhice e oídio em uma folha mais velha. Em folhas jovens isso seria preocupante, mas geralmente não é assim que funcionam. Em todas as décadas nunca considerei isso um problema. Eu sei que as pessoas se preocupam com isso porque talvez não seja uma boa aparência, mas é uma parte natural do ciclo de crescimento da planta que elas façam isso. Mas você ainda pode ver algum verde saudável
E isso está nos dizendo que basicamente as plantas ainda estão amadurecendo e crescendo bem. Ao contrário de alguns desses brócolis calabrese, não sei o que está acontecendo aqui. Não é frequente eu dizer isso. Não digo, pois é como todos deveriam ser. Talvez não tão esplêndido quanto aquele, mas esse é um ótimo exemplo de maratona. Semeados no fim de junho, junto com o repolho Savoy, visto antes. Plantado após as batatas. Tivemos batatas maravilhosas aqui. Ao longo desta faixa foram colhidos 52 quilos de batatas este ano, mas algumas das plantas não estão se desenvolvendo fortemente, apesar de não parecer muito ruim. E na verdade sim, provavelmente este é um melhor exemplo. Olhe para isso, sabe? Como está ligeiramente deformado e pode ser devido a danos de insetos. Existe algo chamado gorgulho da galha, que pode comer o centro de uma planta e afetar seu desenvolvimento nesse ponto, que é onde o brócolis acontece. Eu ainda posso obter alguns brotos laterais. Essencialmente o que aconteceu foi que eu tinha uma cobertura de malha, mas era bastante antiga. Havia alguns buracos, o que pode ter sido a causa do problema. E você sabe disso? Não é a mesma malha aqui. Cenouras sendo protegidas da mosca da raiz. Isso foi colocado há um mês, por volta do dia 10 de agosto. Mesmo assim, alguns se esgueiram por baixo, mas na maioria das vezes espero conseguir uma boa colheita de cenouras aqui, plantadas após a alface. Tudo aqui é segunda plantação. Então, por exemplo, isso eram favas fantásticas. E também é um teste onde estamos comparando diferentes compostos, como em blocos de 2 metros. E o composto que foi colocado aqui foi por acaso, foi apenas um presente. O cara disse, por que não tentar? E é esterco de vaca bocaxi. E parecia e cheirava um pouco diferente do esterco de vaca normal, e não estou convencido de que as couves são tão fortes quanto na outra cama ao lado, por exemplo, aqui, que é metade composto de cogumelos e metade composto de resíduos verdes. Então essa é a tentativa, as quantidades que usamos todos os anos de diferentes compostos, apenas nesta sessão, 8 pás para uma cama como essa, com as 8 plantas de couve, como acontece. E apenas para uma planta, uma vez por ano. Então o composto é adicionado quando colocamos as favas, por exemplo, no ano passado. E olha isso, uvas, eu não costumo falar sobre frutas, mas temos algumas fênix bem bonitas. Escolhi cultivar fênix porque ela não é muito suscetível a mofo. Essas estão quase maduras, mas aquilo é mofo. Então eu vou tirar essa e até agora tudo bem, mas na verdade eu não sei porque essa planta ao lado também é uma fênix. Somente 2 videiras foram plantadas aqui. Sim, este é um exemplo bastante dramático de mofo. Não sei o quão bem você pode ver isso, mas sabe, esse é o pesadelo de todo produtor de uvas, vinicultores e tudo mais. Eu já cultivei uvas para vinho na França e nós as pulverizávamos com enxofre. Esse é o remédio clássico. Mas Phoenix, você sabe, geralmente não deveria receber muito disso. Se você quer plantar uva neste inverno, eu recomendo. E eu vou sair aqui apenas enquanto eu menciono isso sobre o segundo vídeo que está por vir. O que vimos até agora tem sido provavelmente menos da metade do que está acontecendo aqui e mantido por cerca de 100, 110 horas por semana de trabalho. E é o mercado jardim vendendo pouco mais de 30 mil libras em produtos todos os anos. E o resto está lá. Isso é outro acre de vegetais. E vamos olhar para isso na segunda parte deste vídeo, que vamos filmar agora mesmo, mas só para dar uma pequena pausa, publicaremos isso em alguns dias.